Bom dia, igreja. Estamos juntos para fechar a revista Conexões 2. A partir do próximo domingo a gente vai entrar com a terceira revista, né? Lembrando, essa revista Conexões, quem escreveu a revista foi o pastor Novaes e o pastor Hudson, tentando botar um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, as conexões entre os dois livros. Na semana passada, nós estudamos firmes em meio a tribulações, baseado em 2 Timóteo, quando Paulo preso, ele vai escrever para Timóteo para ele se manter firme, fazendo a vontade de Deus, firme em meio a tribulações. Hoje, a gente vai estudar sobre o profeta Zacarias. Então é a parte da lição 16b. Esse livro foi escrito por volta do ano 520 a 475 a.C. Quem foi Zacarias, né? Zacarias, quem foi esse? Foi o marido de Isabel, o pai de João Batista? Não, é outro Zacarias. Esse Zacarias aqui é um profeta, também ele era sacerdote, porque ele era da tribo de Levi. Então, o profeta Zacarias, então, foi escrito por volta disso do ano 520, 475, e o nome dele é um nome muito sugestivo. O nome dele significa o Senhor se lembra, ou Deus se lembra, né? Ou seja, Deus tem a memória, né? E está lembrando da gente, a recuperação do povo de Israel, de Judá, nesse caso, porque a tribo de Israel primeiro tinha sido destruída antes pelos assírios, mas o grupo que sobrou, que é a tribo de Judá, é esse grupo que o profeta Zacarias faz parte e está falando para eles, né? Então, quem foi Zacarias? Então, o significado do nome, o Jeová se lembra, o Yahvé se lembra. Eu botei aí a letra de como se escreve o nome de Deus, né? O sou, que sou, esse YHWH. Aí botar um V, mas é um W, WH. Porque não tinha vocal, era só consoantes. Então, a expressão mais próxima seria a gente falar Yahvé. Deve ter sido chefe de uma família sacerdotal, porque em Neemias 12:16 vai falar sobre o sacerdote Ido. Então, isso por volta do ano 500 a.C., né? Ele é da tribo de Levi, se a gente vê isso lá em Neemias 12:16. Ele é um dos mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, né? Ele e Isaías fazem muito paralelo com as profecias de Cristo, e a gente vai ver sobre isso um pouquinho na lição hoje. Como a gente viu na lição de Isaías, um pouquinho também sobre as profecias messiânicas. E você vai ver que muitas dessas profecias foram cumpridas perfeitamente. Um contexto histórico, os exilados que retornaram para a terra natal, eles fizeram isso no ano 536 a.C., sob o decreto do rei Ciro. Lembra? Ciro, ele conquista o Império Babilônico, né? Ele é o primeiro imperador do Império Medo-Persa, e aí mais ou menos 50 mil pessoas retornam para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, que era neto de Joaquim, e o profeta Josué. Rapidamente reconstruíram um altar e ali iniciou a reconstrução do templo, mas começaram a ter muitos problemas, né? Uma oposição dos vizinhos, e que finalmente acabaram de conseguir uma ordem do governador do Império Persa para interromper a construção da satrápia judia. E aí há um período de 12 anos para que conseguir, nesse período de 12 anos, a construção entra num processo de desânimo, né? E as pessoas começaram a preocupar-se com outras atividades. Cada um foi preocupar de recuperar a sua vida financeira, cuidar da sua própria casa. E aí a gente viu na semana retrasada o profeta Ageu falando assim: vocês estão cuidando da casa de vocês, mas a casa de Deus está aqui destruída, né? Precisa ser reconstruída. E Zacarias e Ageu, que eles são do mesmo período, eles vão persuadir o povo a voltar-se ao Senhor e aos seus propósitos de restaurar o templo. Zacarias encorajou o povo, indicando que um dia o Messias reinaria nesse templo restaurado, numa cidade restaurada. Isso eu peguei referência do Wikipédia, né?
enciclopédia livre no Google. Tem algumas visões sobre Zacarias, uma visão geral sobre o livro. A gente vai aqui, ó. Zacarias em Oráculos e Visões mostra que Deus continua aí para realizar o seu projeto através da comunidade. O profeta reanima a esperança de um povo que passa por grandes dificuldades materiais, dúvidas de fé, e por isso é levado a uma resignação passiva. Então, o que aconteceu? Quando eles voltaram da Babilônia, eles tinham que recomeçar tudo de novo, né? Eles tinham perdido tudo tinha sido destruído, e eles estavam vivendo um momento muito pesado, muito difícil, né? E Zacarias quer estimular os compatriotas a arregaçar as mangas e reconstruir o templo, como também o fez o seu companheiro Ageu, né? No capítulo 1, ele vai falar assim, ó: portanto, agora digo a vocês, no verso 3, voltem-se para mim, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, e voltarei para vocês. Não seja como teus antepassados, né? Os antepassados deles, que eles fizeram? Eles não ouviam os profetas, eles faziam tudo imitando, em vez de imitar os profetas, obedecendo os profetas, não, eles imitavam as práticas dos povos pagãos que moravam ali próximo deles, né? Ele fala assim, ó: não seja como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram a minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. Mas vocês, voltem-se para mim, né? Isso que Zacarias está dizendo ao povo. E aí Deus vai voltar para vocês, né? Vai atender vocês. No capítulo 2, ele vai falar no versículo 10, ó: o Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Por exemplo, naquele momento lá, o povo estava sofrendo, né? Estava reconstruindo tudo tinha sido destruído, né? O Império Babilônico destruiu Jerusalém, as pessoas perderam casa, aquelas pessoas que estavam voltando nem conheciam Jerusalém direito, porque na verdade os pais deles que tinham as casas lá, né? Porque foram 70 anos no exílio babilônico, então eles tinham que reconstruir tudo destruído. Aí o profeta fala assim: cantem de alegria. Como você vai cantar de alegria numa situação tão desesperadora? Igual hoje, a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus. Quantas pessoas que você amava que partiu, né? Quantas pessoas que ficaram desempregadas, passando necessidade. Como vai cantar de alegria? Mas o profeta vai falar: ó, cante de alegria, porque eu virei morar com vocês. Isso é o Senhor. Então, a certeza das promessas de Deus faz com que, mesmo em momentos de dificuldade, a gente pode cantar de alegria, porque sabemos que o nosso Redentor está conosco para nos ajudar a vencer as tribulações. Então, firme em meio a tribulações, porque nós sabemos que Deus está conosco e que no Senhor vai morar conosco quando Jesus voltar. No capítulo 3, ele vai falar sobre o profeta, o sumo sacerdote, né, Josué. No verso 1 ele vai falar assim: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente do anjo do Senhor. Então, imagina a cena. O Josué, o sacerdote, estava em pé em frente ao anjo do Senhor. E Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Como o Satanás faz o tempo inteiro. Ele só é o acusador, né? Ele quer acusar todo mundo, só quer mostrar seus defeitos, suas falhas, né? E o anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem que você está querendo condenar, né? Josué, esse homem é como um tição tirado do fogo. Agora, Josué estava perfeito ali diante do anjo? Não. Olha o que no versículo 3 fala: ó, Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o que o anjo vai fazer? Verso 4. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué. Ele depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. E assim o anjo mandou que os seus ajudantes
pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram de roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali em pé. Então, Josué estava com roupas sujas, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, né, a gente vai ver que a gente não é tão perfeito assim. Lembra? A gente já falou sobre isso, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, da santidade de Deus, mais a gente reconhece que precisamos melhorar. E Josué estava ali, reconhecendo que estava de roupa suja. Mas o que o anjo faz? Purifica ele, bota roupas de festa. Por quê? Aí pensa na nossa visão agora como cristãos, né? Quem purifica o homem do pecado, da justiça, do juízo? É Deus, né? É Jesus Cristo, né? Ele purifica. Essa é a ideia aqui, ó. Ele foi limpo, né? Roupas de festa, um turbante na cabeça. Quem purificou? O anjo. No verso 6, ele vai falar assim: e disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu lhe ordeno, você será administrador do templo. Então, para você ser administrador do templo, você tem que obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres. Cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Então, se você, Josué, obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres, você vai poder estar aqui na minha presença. E isso, aí ele fala no verso 8, ó, portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escute também os outros sacerdotes que estão como você. Ou seja, eu tenho que escutar isso, você tem que escutar isso. Né? Se a gente viver uma vida obedecendo às leis do Senhor e cumprir os nossos deveres que Ele nos ordena, nós vamos poder estar no quê? Na presença do Senhor, né? Ter direito a estar na presença dEle e clamar. Vocês todos são um sinal do que eu vou enviar ao meu povo, o meu servo que se chama Ramo Novo, profecia de Jesus. Coloquei em frente de Josué uma pedra. Em outras versões, uma pedra principal. Tem outras versões que fala pedra angular, que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome. E num só dia vou tirar o pecado desse país. Qual o dia que tirou o pecado de todo mundo? O dia que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, aí, a partir do sacrifício de Jesus, todo aquele que crê, o seu pecado é tirado, né? Lembra? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Firme em minhas tribulações, por quê? Porque se você cumprir as leis, os deveres conforme o Senhor ordena, você terá direito de estar na presença do Senhor através da pedra angular, através de Jesus Cristo. É isso que o texto diz. No capítulo 4, ele já vai falar agora para Zorobabel. Lembra? Josué era o sumo sacerdote e que era responsável pelo culto a Deus, né, a restauração do templo. E quem era responsável pela parte administrativa dali de Jerusalém era Zorobabel. Né? E aí ele vai falar aqui, ó, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Lembra, Zorobabel ele era da descendência de Davi, né? Ele era neto de Joaquim. E Jesus faz parte da descendência de Zorobabel. Você vai ver isso em Lucas. Então ele fala aqui, ó, Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Então, lembra, o profeta Zacarias, ele é um dos profetas mais messiânicos. Quando você lê sobre ele, ó, ele trará a pedra angular. De que ele está falando? De Cristo. Né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala aqui, ó, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina. Tem outra versão que eu coloquei, que é uma versão da nova versão transformadora, que ele vai falar assim, ó, acho que fica até mais fácil para eu avançar o que eu queria mostrar para vocês depois.
Olha, depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem do Senhor: não será por meio de um exército, um poderoso exército, né, ou um exército poderoso, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer. Né? Não é por exército, mas pelo poder do meu espírito. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. Diante de Zorobabel, no verso 7, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo. Qual é a pedra mais importante do templo? É Jesus Cristo. E o povo vai gritar: que beleza, que beleza. Isaías 57,14 fala exatamente sobre isso também. Ó. Eu darei a seguinte ordem: preparem um caminho, aplanem a terra, né? Tirem as pedras, tapem os buracos do caminho por onde o meu povo vai voltar. Se você olhar em Lucas 3, o chamado de João Batista, o que ele fala? Ó, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Então, a profecia em Zacarias se cumprindo aqui em Lucas 3. Né? Voz que clama no deserto, né? Quando João Batista estava preparando o caminho para que o Senhor passe. Né? No capítulo 4 ainda de Zacarias, Zorobabel, no versículo 9, vai falar assim: Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Verso 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Eu acho essa parte muito legal, porque às vezes você quer fazer a obra de Deus e você fica olhando e achando que o que você está fazendo é uma coisa muito pequena diante de tudo aquilo que precisa ser feito. Né? Mas não desprezem começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Quem vai fazer a obra é Deus, mas o que a gente pode fazer é humilde, mas faça, porque a obra é de Deus, Deus vai fazer o resto. Então, começa a fazer. Zorobabel sabia que a obra de reconstrução de Jerusalém, a obra de reconstrução do templo, era muito grande, mas não podia ficar desanimado com um começo humilde. Né? E aí, quando você pensa em humildade, você lembra da pessoa de Jesus. Né? O começo de Jesus foi muito humilde. Né? Ele veio pobre, né? Como Paulo vai falar lá em Filipenses, né? Ele se esvaziou da forma de Deus e veio na forma humilde de servo. Né? E aí ele vem como criança, estamos comemorando o período de Natal, ele veio uma criança simples, fica numa manjedoura, não tinha lugar nenhum para ele ficar, e ele ficou uma criança simples, pobre, mas era o próprio Deus ali. Né? Então não despreze os começos humildes. Né? Deus ama os humildes, né? Bem-aventurados os humildes, né? Como Jesus fala no Sermão do Monte. Então não despreze os começos humildes. No capítulo 7, no verso 9 e 10, ele vai falar sobre a justiça. Né? Firmes em minhas tribulações, mas sejam justos. Passamos dificuldades, mas sejam justos. Eu botei uma foto aí de um princípio de justiça. Né? Você tem que praticar a justiça. Né? Aí ele vai falar aqui, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos: julgue com justiça e mostrem compaixão e bondade uns com os outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. Não tratem mal uns contra os outros. Né? Então, em meio a tribulações, devemos buscar a justiça. Justiça social, a justiça com pena e misericórdia daqueles que estão passando dificuldades, né? Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, tanta gente que perdeu o emprego, então a gente tem que ter cuidado e zelo por esses também. No capítulo 8, ele vai falar mais uma visão profética, né, messiânica. Olha o que ele diz lá no verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém.
Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia. 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Né? E aí eu botei a foto aí das pessoas iam atrás de Jesus para que Jesus os abençoasse, curasse. Né? Aí eu lembro de quando João Batista chega para os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, e fala assim: vai ver se Jesus é o Messias que há de vir mesmo. E aí os discípulos vão até Jesus e falam assim: o Senhor é aquele da profecia que a gente está esperando? Aí Jesus chega para eles e fala: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, né, os paralíticos andam, né, aos pobres é pregado o evangelho do reino, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. As pessoas vinham para ser abençoadas por Jesus. No capítulo 9 tem mais uma profecia sobre a vinda de Cristo. Verso 9 e 10. Alegrem-se, ó povos de Sião, exultem, ó preciosa Jerusalém. Veja, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde. Lembra? Deus gosta de princípios humildes, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e o seu rei trará paz às nações, né? Porque Jesus é o príncipe da paz. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra. Então, um princípio humilde, Deus gosta disso. Olha, Jesus veio, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do universo, vem montado num jumentinho. E essa profecia vai se cumprir quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. No capítulo 10, verso 1, firmes em meio a tribulações. Pensa sempre no tema da lição, da revista. Peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e que lhe dá as plantas do campo. Então, vem as tribulações, peça ao Senhor a chuva de primavera, pois os ídolos falam mentira, os adivinhadores têm visões falsas e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é em vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Né? Então não ouça os falsos profetas, os falsos líderes. Né? Peça a Deus. Né? Deus é que dá a chuva para nós. Então peça aquilo que você precisa, peça a Deus. No capítulo 11, tem uma profecia que eu acho muito interessante sobre Judas Iscariotes. Então, a profecia ocorre 500 anos antes, olha só. Eu lhes disse: se achares melhor assim, paguem-me, e se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Capítulo 11, verso 12. Verso 13. E o Senhor me disse: lança isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e atirei no templo do Senhor para o olheiro. E aí você vai ver o cumprimento dessa profecia em Mateus 27. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí o sangue inocente. E eles retruncaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e enforcou-se. Então você vê uma profecia 500 anos antes se cumprir com riqueza de detalhes, né? Lá que você vai ver registrado em Mateus 27.
Firmes em minhas tribulações, a gente pode olhar o capítulo 12, verso 10. Olha o que ele fala, ó, derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, Zacarias está escrevendo aqui, 500 anos antes, algumas coisas que vão se cumprir perfeitamente em Jesus. Na família de Davi, né? Jesus, por causa de José, era descendente da família de Davi. Olharão para mim aquele a quem transpassaram. Lembra quando a lança do soldado romano perfura Jesus com a lança? E depois Jesus mostra para aquele discípulo que não creu, Tomé, né? Tomé, coloca a mão aqui no lado, né? Onde furou a lança, né? Onde me transpassaram, né? E bota a mão aqui na minha mão, agora creia, né? E aí olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, né? O filho de Deus. Ou a perda do filho mais velho, né? Aí você for pensar na ideia de lá de Romanos, quando Jesus nós somos irmãos, filhos adotivos, né? Por causa de Jesus. Jesus é o primogênito de muitos irmãos, né? Nós somos filhos adotivos. Ele é o mais velho, ele é o modelo de filho. Pensando nessa ideia de um paralelo novo e Velho Testamento. Firmes em minhas tribulações, a gente pode pensar também o capítulo 13, uma outra profecia e o cumprimento que tem em Mateus 26. Olha o que diz a profecia do capítulo 13, verso 7. Levanta-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Então, levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Fira o pastor, as ovelhas dispersarão. Aí lá em Mateus 26, olha como é que se cumpriu. Então, ele ainda falava, né, Jesus estava falando com os discípulos naquele momento, aí chega Judas, um dos 12. Com ele uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Por que eles vieram com espada e vara? Porque tinha que se cumprir a profecia. Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram, né? A profecia se cumprindo 500 anos depois. No capítulo 14, firmes em minhas tribulações, então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, né? Porque Jesus vai estar ali, então onde Jesus está não é dia nem noite, né? Lembra, noite é o que? Ausência de luz. Não existe noite perto de Jesus, porque Jesus ele é luz, então, né? Então a luz do Senhor se mantém, né? As trevas, na verdade, é só ausência de luz. Então nesse dia não haverá separação entre dia e noite. Quando chegar a noite, ainda estará claro que o Senhor está ali. Um dia que o Senhor conhece, né? Só o Senhor sabe esse dia, não sabemos. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Bom, vamos lá. Luz, trevas é o quê? Ausência de luz. Então, quando você tem Cristo junto, não há trevas. O que é frio? Frio é falta de calor. Como se Jesus está ali aquecendo, não tem frio. Então, por isso que acontecerá tanto verão quanto inverno, porque o frio é a ausência de calor. Como Jesus aquece, não há inverno. O Senhor será o rei de toda a terra.
Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será um único nome. Então, firme entre meio a tribulações, porque sabemos o final da história. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então sabemos que Jesus venceu já, venceu a morte, venceu o inferno, já venceu o Satanás. Então nós somos mais vencedores por causa de Cristo. Então, em meio às tribulações, não devemos ficar desanimados. Temos que estar firmes, porque sabemos o final da história. O final da história, Jesus vai vir buscar a sua igreja e estaremos com o Senhor para sempre, louvando o nome dele para sempre no céu. Então, um bom domingo, um feliz 2021 para todos e que possamos ficar livres dessa pandemia, que a vacina seja bem, faça o efeito adequado e possamos juntos estar em culto presencial o mais breve possível, se assim for vontade de nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A gente vai começar agora, a partir do próximo domingo, a revista número 3 de Conexões, né? E aí vamos dar informações disso mais à frente, ou o próprio pastor vai falar sobre isso durante o culto. Deus abençoe a todos. Amém.